Nós vamos tratar aqui no que vai ser notícia hoje de um outro assunto muito importante. Nós já falamos dele ontem, porque a divulgação dessa alteração no ProUni foi feita ontem. O ProUni agora vai ampliar o acesso de estudantes de escolas privadas a esse programa. As antigas regras previam que podiam participar do programa apenas estudantes de escolas públicas que cursaram o ensino médio em escolas públicas ou que tinham bolsa integral em escolas privadas. Agora, quem paga mensalidade em escola privada ou mesmo quem é bolsista parcial também pode se inscrever no ProUni. Ontem nós ouvimos aqui a especialista em educação, Cláudia Costin, que entende que isso pode aumentar a desigualdade no acesso ao ensino universitário. Agora a gente vai vamos conversar ao vivo com o secretário de Ensino Superior do Ministério da Educação, Wagner Vilas Boas de Souza. Secretário, muito bom dia, obrigado pela entrevista aqui para a CNN. Olá, bom dia Gustavo Uribe, bom dia Basília Rodrigues, bom dia a todos os ouvintes e telespectadores. Bom dia. Secretário, deixa eu fazer uma pergunta ao senhor. Essa autorização ou essa alteração nas regras do ProUni que permitem o acesso ao programa de alunos que pagaram integralmente as mensalidades da escola particular ou bolsistas parciais, diminui o espaço para que os mais pobres, alunos que cursaram o ensino médio na escola pública ou com 100% de bolsa na particular, cheguem à universidade? Uma coisa compete com a outra? Bem, Uribe, você tocou no foco específico, né? Você perguntou se essa mudança vai diminuir o acesso dos mais pobres. O que nós precisamos deixar claro para todos que estão nos assistindo é que o objetivo principal do ProUni é atender justamente essa população mais pobre, a população de baixa renda. E isso não foi alterado. O ProUni ele visa atender com bolsas de 100% os estudantes que têm renda familiar per capita de até 1,5 salário mínimo. E com bolsa de 50%, os estudantes que têm renda familiar per capita de até 3 salários mínimos. Isso não foi alterado. Portanto, o ProUni continua e continuará beneficiando a população mais pobre. Não houve alteração nesse ponto. Secretário, só uma rápida correção aqui. O Uribe e a Basília estão ao seu lado aí em Brasília. O senhor deve estar vendo os dois aí, exatamente. Eu gostaria muito de ser Uribe, mas não cheguei lá ainda. E eu, Basília Rodrigues, mas a gente não chegou. Ele é muito mais bonito e rico do que eu. Eu sou o Rafael Colombo e agora a Muriel Porfírio vai fazer uma pergunta ao senhor. Secretário, a gente falava com Cláudia Costin ontem especificamente e ela falava sobre a necessidade de ter uma discussão ampla com a sociedade sobre esse assunto antes de, por exemplo, já adotar uma medida provisória sobre esse tema especificamente. Por que foi escolhido direto uma medida provisória e não uma discussão com a sociedade sobre essa mudança que acaba modificando todo o ProUni, como ele foi criado mesmo, o objetivo da criação dele? Ok, por que foi feita uma medida provisória? Se você verificar e se a professora Cláudia, ela sabe muito bem, o ProUni também foi criado por uma medida provisória. O ProUni foi criado em 2005 por meio da medida provisória 213, que depois foi convertida na Lei 11.096. Por que foi feita uma medida provisória? Por conta da questão da urgência. Se nós verificarmos o que aconteceu com a pandemia, o número de evasão no ensino superior foi muito grande. A gestão pública tem que fazer a avaliação da política pública. Quando o ProUni foi criado, ele foi criado com esse desenho: atender a população de baixa renda, até 3 salários mínimos, e estudantes 100% que fez o ensino médio em escola pública ou que tinha bolsa de 100% no setor privado. Por que nós adotamos uma medida provisória? Porque fizemos a avaliação do número de vagas que têm sido colocados nos últimos 15 anos à disposição da população e não têm sido preenchidas. Se nós verificarmos nos últimos 12 anos, o percentual de vagas disponibilizadas à população e não preenchidas e não ocupadas é de 38%. Só nos últimos 2 anos, que são os anos que envolveu a pandemia, nós tivemos em 2020 250 mil vagas
que não foram ocupadas. E agora, em 2021, nós tivemos 180 mil vagas não ocupadas. Portanto, se nós temos vagas não ocupadas, se a população de escola pública e 100% de bolsa estão tendo acesso, por que eu não posso atender a população mais pobre que não é oriundo de escola pública? Secretário, bom dia. Luciana falando aqui. Eu queria fazer duas perguntas, na verdade. Uma é essa confirmação do que o senhor acaba de dizer agora. Não haverá, então, uma ampliação do programa, mas a intenção do Ministério é ocupar essas vagas ociosas agora, dessa vez, com estudantes que têm condições de pagar ali alguma parte do ensino fundamental e médio, mas que continuam naquela linha de mais empobrecimento, né, a classe média. E outra é que houve também uma modificação no sistema de cotas, né? Agora se inclui o percentual de pretos, pardos e indígenas, será considerado de forma isolada e não mais em conjunto. E aí eu queria entender do senhor o que significa essa modificação. Não houve modificação com relação à lei de cotas. O ProUni, historicamente, 58% do ProUni ele é ocupado pela população negra, população preta e pardos. 42% do ProUni é ocupado pela população branca. Então, não houve mudança de cota. O que nós precisamos entender é o seguinte: o ProUni só havia dois critérios de acesso. O primeiro critério é geral para todos e não mudou, e isso já ficou claro para o telespectador. Renda familiar per capita de até 3 salários mínimos. Isso não mudou. 1,5 para a bolsa de 100% e até 3 para a bolsa de 50%. Manteve. Além disso, nós só tínhamos 2 critérios. Estudante 100% cursou na escola pública ou que estudou 100% com bolsa do setor privado. Imagine um caso de um estudante que tenha, porventura, estudado o primeiro ano do ensino médio, lá em qualquer município do nosso país, a sua família tinha condição de pagar, ou ele teve um benfeitor, um parente, um tio que pagou a mensalidade para ele durante um ano. Com a pandemia, nós sabemos o que aconteceu no nosso país. Nós tivemos um índice de desemprego muito alto. E essa pessoa perdeu o seu poder de compra e não consegue mais pagar uma escola privada. E esse aluno migrou para a escola pública durante 2 anos. No modelo anterior, esse aluno nunca teria acesso ao ProUni, porque ele estudou 1 ano no setor privado e 2 anos no setor público. O que significa essa mudança? Esse aluno agora ele poderá, havendo vaga ociosa não ocupada por aluno 100% de escola pública ou 100% de bolsa integral, esse aluno vai poder pleitear essa vaga ociosa desde que o critério de renda dele seja atendido também. Então, nós estamos fazendo uma correção de rumos da política. A política, quando ela foi estabelecida há 15 anos, ela focava esse público. Com a mudança da nossa faixa etária, a população etária brasileira, nós temos visto o que tem acontecido. Se você verificar os dados do ensino médio, o número de concluintes tem caído e a gente, com esse número de vagas ociosas não preenchidas, o que nós estamos fazendo é disponibilizar para a população carente, independente se ele é só de escola pública ou não. Agora, secretário, só uma dúvida. Já o Gustavo Uribe e a Basília vão se juntar ao time do Novo Dia para fazer perguntas ao senhor também, mas só para não perder o gancho, o senhor fala em vagas ociosas que vão ser preenchidas por pessoas que tiveram bolsa parcial ou conseguiram pagar uma escola particular. Estou vendo aqui no site do INEP que o Brasil tem 82,4% dos seus estudantes no ensino médio em escolas públicas. Portanto, arredondando o número, aí 27% em escolas particulares. Com mais de 82% do ensino médio na escola pública, o problema não está na falta de acesso de quem está na escola pública conseguir chegar à universidade, porque com esse contingente de quase 7 milhões de alunos, o estranho é que sobre vaga no ProUni, né? Então, não está faltando entender por que esse estudante aqui da escola pública não consegue acessar o ProUni, porque gente para isso tem de sobra aqui, né, secretário? Você precisa fazer a avaliação da política não de forma isolada. Nós temos outros grandes programas de acesso ao ensino superior. Você esqueceu de citar, por exemplo, o SISU,
e as instituições públicas de ensino superior, que pela lei de cotas, 50% das suas vagas são destinadas a estudantes da escola pública. Portanto, o ProUni não é o único canal de acesso ao ensino superior para o estudante da escola pública. 50% das vagas das nossas universidades federais, por exemplo, são destinadas a estudantes oriundos de escola pública, e elas não são ofertadas via ProUni, elas são ofertadas por meio do SISU. Além disso, nós temos também o FIES. O FIES também é para atender estudantes de baixa renda, com financiamento de até 100% para estudantes com a renda até 1,5 salário mínimo e com rendas financiamento de 50% para estudantes com rendas de até 3 salários mínimos. Portanto, o estudante de escola pública, ele tem outros canais de acesso ao ensino superior que não só o ProUni. O que nós estamos fazendo é a reavaliação dessa política e possibilitar também que outros estudantes possam ter acesso. Tem um outro ponto que nós incluímos aqui e que não foi comentado. Nós permitimos, o ProUni, ele vedava na lei anterior que alguém que já tem uma graduação pudesse ter acesso ao ProUni. Nós permitimos que os professores da educação básica, da rede pública, que se enquadrem no critério de renda, que já tem uma graduação, mas que tem interesse em fazer uma licenciatura ou o magistério do ensino superior ou pedagogia, ele também pode ter acesso ao ProUni. Isso é uma política de valorização do nosso professor da educação básica, que o ProUni antes não permitia. Muito bem, secretário, olha aqui, não falei que o Uribe era muito mais bonito que eu, ó. Chegou o Uribe aqui para perguntar ao senhor. Fala, Uribe. Bom dia a todos, bom dia, secretário. Eu vou retomar um pouco a pergunta da Muriel. A Muriel perguntou a respeito de por que foi feito por meio de medida provisória. O senhor disse que o programa foi criado por meio de medida provisória. Mas por ser um programa que se estabeleceu no país e tão importante, não há só do debate, não ouvir a categoria, não ouvir especialistas de educação e fazer uma proposta de surpresa, sem um debate anterior com quem está interessado na área e com quem tem informações para aprimorar o programa? Bem, a medida provisória será encaminhada para o Congresso Nacional. E lá ela será plenamente debatida e poderá ser aprimorada e melhorada. Ela não se encerra a discussão com uma medida provisória. Nós tivemos aí uma pandemia que se arrasta praticamente por 2 anos. Nós temos um número grande de evasão no ensino superior. Nós temos vagas ociosas e nós temos alunos que têm interesse de entrar no ensino público. Nós poderíamos ter feito, por exemplo, um projeto de lei, encaminhar para o Congresso e termos a resposta desse debate daqui a 6 meses. Você acha que um estudante que termina o seu ensino médio, que não tem condição de pagar, que não entrou na escola pública, mas eles têm os pré-requisitos, que é baixa renda, para entrar no ProUni e ele ser privado disso? Então, o governo tomou a decisão de fazer uma medida provisória pela questão da urgência que nós temos, e os dados que nós tivemos do fechamento da pandemia, eles foram divulgados agora. Por exemplo, os dados do Censo do Ensino Superior de 2020 serão divulgados apenas em fevereiro. Então, os dados que nós temos nos levam a crer, com bastante segurança, que é uma medida efetiva e que ela já vai colocar de imediato, a partir do mês de janeiro, quando nós abrirmos o edital do ProUni, essas vagas à disposição dessa população. E o Congresso Nacional, a Comissão de Educação da Câmara do Senado, toda a sociedade será ouvida e a medida provisória poderá ser plenamente debatida e aprimorada durante os seus 60 dias de tramitação lá no Congresso. Mas a sua eficácia já começa de imediato. Desculpa, secretário, achei que o senhor tivesse terminado. Basília, bom dia. É isso, por se tratar de medida provisória, né, tem força de lei, então já começa a valer já de agora, e isso acabou chamando a atenção de especialistas na área da educação sobre a falta de diálogo, né, porque do nada sai uma medida provisória assim, sem ser por projeto de lei, enfim, só complementando aí a pergunta do Uribe. Muito bom dia a você, Colombo, Muriel e secretário, tudo bem? Eu sou a Basília Rodrigues, bom dia. Eu gostaria de saber, entre as razões que levaram o governo a editar uma medida provisória que
como a gente pontuou, tem força de lei, já começa a valer de imediato, está a pressão do setor de ensino privado, tá? A pressão das instituições de ensino superior, que agora vão ter mais opções de alunos, mais previsibilidade de preenchimento dessas vagas que são custeadas com dinheiro público. Eu gostaria de saber o quanto a pressão das instituições de ensino superior contribuiu para a tomada desta decisão pelo governo federal. E também uma pergunta que eu estou fazendo desde ontem ao Ministério da Educação. Quantos estudantes devem ser beneficiados por esta medida? Quantas pessoas estão nesta categoria? Fez a escola de ensino médio pagando e agora poderão receber aí essas vagas por bolsa do ProUni? Bem, de forma alguma. Você perguntou sobre a questão de pressão do setor privado. De forma alguma. O objetivo dessa medida é atender a meta 12 do PNE, o Plano Nacional de Educação. O que diz a meta 12 do PNE? Até 2024, nós temos que ampliar o número de matrículas na educação superior. Todos têm nos cobrado essa medida. Então, o Ministério da Educação tem adotado todas as medidas possíveis para o atingimento das metas do Plano Nacional de Educação. A meta 12 do PNE estabelece que nós temos que ampliar o número de matrículas da educação superior para a população de 18 a 24 anos em 50% e a taxa líquida para 33%. A taxa bruta nós estamos hoje em 37,6%. Portanto, essa é mais uma medida que vem ao encontro de todas as outras que nós queremos ampliar o acesso e o número de matrículas do ensino superior. Se nós temos vagas ofertadas, se nós temos já o financiamento autorizado, nós não mudamos o critério de renda. Essa é uma boa medida e o nosso foco, o foco da Secretaria de Educação Superior, do Ministério da Educação, é no atingimento da meta 12 do PNE. Com relação à população que será beneficiada, os números já nos mostram. Nós temos 14% da nossa população que está desempregado. Portanto, a nossa meta e o nosso objetivo é o preenchimento de 100% das vagas do ProUni. Essa medida, ela não se encerra aqui. Nós vamos reavaliá-la a cada ciclo. Nós temos um edital do ProUni que será aberto em janeiro. No meio do ano, na segunda chamada, teremos outro. E assim acontece todos os anos. A política pública ela tem que ser avaliada e adequada de acordo com a necessidade da população, e isso nós estamos fazendo. Secretário, para encerrar de vez, ontem a âncora Daniela Lima, jornalista aqui da CNN Brasil, ouviu o ex-ministro Fernando Haddad, que era o gestor do Ministério da Educação quando o programa foi concebido. Diz que o programa tal qual foi concebido não existe mais. Abre aspas, você não vai ver mais negros na PUC e no Mackenzie. O senhor acha que essa é uma consequência possível a partir dessas alterações feitas no ProUni? Bem, sem dúvida o ProUni ele é uma grande política de acesso ao ensino superior. Nós sabemos os benefícios do ProUni. Nós temos estudos que relatam que o estudante do ProUni, oriundo do ProUni, ele é um estudante que tem um alto rendimento. O estudante oriundo do ProUni é um estudante que tem baixa evasão. Portanto, nós temos um alto índice de concluintes oriundos do ProUni e nós sabemos que a maior parte dos estudantes oriundos do ProUni, que estão no ProUni, 58% se enquadra na população preto, pardos, indígenas e outras populações relacionadas à cota. Não, eu não acho que vai diminuir, vai aumentar muito. Se nós verificarmos, por exemplo, alunos, os dados do censo, os dados do ENAD mostram que alunos, por exemplo, do ensino noturno do setor privado são prioritariamente alunos negros, pessoas de baixa renda e que precisam trabalhar de dia para estudar de noite e pagar os seus estudos. Uma vez que esse aluno possa ter acesso ao ProUni, a nossa expectativa e eu não tenho dúvida disso, nós vamos ter um aumento quantitativo dessa população no ProUni. Nós conversamos aqui na CNN com o secretário de Ensino Superior do Ministério da Educação, Wagner Vilas Boas de Souza. Secretário, muito obrigado pela entrevista e um bom dia de trabalho ao senhor. Até a próxima. Bom dia a todos. Obrigado. Obrigada, secretário.